Senta aí. Então, vamos tentar mais uma vez. Vamos ver se agora conseguimos, pessoal. Vamos ver se agora... Ah, agora sim! Nossa, eu tive que trocar de aparelho, viu? Porque nem começando, reiniciando coisas da internet. Mas não tem problema, nós estamos começando com 10 minutos de atraso e vamos avançar 10 minutos. Ok. Então vamos começar de novo. Boa noite, malta cultural. Sejam todos bem-vindos. Estamos finalmente começando mais um Conexão Sem Fronteiras, o programa de entrevistas da Rede Sem Fronteiras aqui no Instagram, que acontece todas as segundas e quintas-feiras às 19 horas do Brasil, 23 horas de Portugal. Eu sou de Andréa Valverde, Portugal, sou presidente, coordenadora, aqui eu sou presidente mesmo da Rede Sem Fronteiras. É porque a GEB, Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, hoje está fazendo 51 anos e eu sou presidente, coordenadora da Coordenadoria do Rio de Janeiro. Daí o meu ato falho. Deixo aqui registrado o meu beijo para todas as agebianas, sobretudo as do Rio de Janeiro, mas para todas, de todos os estados brasileiros, porque a voz da mulher, ela precisa estar sempre sendo ressaltada, e entidades como a GEB, Rebra e tantas outras têm esse papel. Que bom que nós podemos caminhar juntas. Parabéns a GEB pelos seus 51 anos. Eu tenho muito orgulho de ter contribuído com essa jornada. Bom, vamos lá. Hoje é dia 8 de abril de 2021, é um dia muito especial no Brasil, pois é comemorado anualmente o Dia Nacional do Sistema Braille. A data tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância das políticas públicas para a inclusão das pessoas cegas no sistema educacional do Brasil. A comemoração também visa a reflexão sobre a empregabilidade de mecanismos que favoreçam o desenvolvimento intelectual, profissional e social das pessoas cegas e com pouca visão. O Braille é um sistema de códigos em alto relevo que representa todas as letras do alfabeto, números, símbolos, aritméticos, etc. O sistema é composto por 6 pontos, divididos em 2 colunas de 3 pontos, formando um total de 63 combinações diferentes, sendo cada um representante de um número, letra, pontuação, etc. O sistema Braille foi criado na França em 1825 pelo francês Louis Braille, que perdeu a visão quando tinha apenas 3 anos de idade. O Dia Nacional do Sistema Braille foi criado em homenagem ao nascimento do José Álvares de Azevedo, o primeiro professor cego no Brasil. A Rede Sem Fronteiras apoia a inclusão social desde sua primeira antologia e se preocupa com a causa. Portanto, nós convidamos a todos vocês a se juntarem a nós e a propagarem a inclusão social. Ela é muito importante. Então, peguem os seus livros, façam transcrições em braille, façam transcrições para e-books, para audiobooks e faça com que essa possibilidade de chegar às nossas produções até as pessoas com deficiências visuais aumente a cada dia, né? Bom, você ainda não sabe o que é a Rede Sem Fronteiras? Está aqui pela primeira vez? Então eu vou te explicar. A Rede Sem Fronteiras é uma entidade cultural que desenvolve e divulga a cultura brasileira e lusófona em todo o território nacional brasileiro e para leitores de língua portuguesa residentes em mais 20 países do mundo nos 5 continentes, com o lema Juntos Somos Mais Fortes. O seu objetivo é promover, difundir e fomentar a cultura e a produção de seus membros além fronteiras, por meio de projetos literários e culturais, eventos e parcerias com universidades, fundações, bibliotecas, museus, associações, academias e entidades afins. Bem, enquanto aguardamos aqui a plateia lotar, eu vou passar alguns recadinhos para vocês. Então, esse programa Conexão Sem Fronteiras é mais um instrumento de colaboração que utilizamos para promover os nossos parceiros.
Aqui nós não fazemos saraus, desenvolvemos temas ou debates de cunho literários. Aqui nós apresentamos de forma resumida quem é esse parceiro da Rede Sem Fronteiras, como é que é a sua carreira, como é que ela se desenvolveu. Nós conhecemos um pouquinho mais da pessoa. A gravação dessa entrevista ela não se limita às visualizações aqui das redes sociais. Ela é divulgada amplamente por mala direta e para os nossos representantes em 20 países. Aqui no Instagram nós estamos trabalhando para bater metas de números de seguidores reais possíveis. Então a gente está precisando de ajuda para que vocês possam divulgar essa nossa entrevista, para que possa divulgar a nossa página. Então seja colaborativo, porque aqui quem é da Rede Sem Fronteiras aprende desde o início, quando entra, a fazer mais e melhor por todos, porque de fato juntos somos mais fortes. Então, cada vez que você receber um convite da Rede Sem Fronteiras, seja para quem quer que seja aqui na entrevista, ou uma chamada de algum projeto, ou alguma coisa interessante que a gente esteja divulgando para você no grupo em que você está, repasse para os outros grupos que talvez ainda não conheçam a Rede Sem Fronteiras e vamos fazer a nossa família aumentar. Quanto mais longe estivermos, melhor para cada um que já está aqui. Você quer aprender alguma coisa aqui no Instagram, aqui na nossa página, que você de alguma maneira tem dificuldade? Diga-nos o que é, que nós vamos gravar um tutorial para vocês. Nós já fizemos um de como ver a live ao vivo, já fizemos um de como ver a live gravada. Então, se você está precisando de alguma coisa, como é que eu faço para compartilhar? Como é que eu faço para divulgar? Como é que eu faço? Pergunta pra gente, que a gente vai fazer um tutorial rapidinho para vocês, tá bem? Pois muito bem, vamos ver quem está por aqui agora. Deixa eu dar o meu boa noite pro pessoal que já chegou. Pessoal, desculpa aí o começo dessa live confusa. Nós ficamos reféns da internet, ficamos estressados, mas retomamos, tá tudo certo. Bom, Ana Maria Tourinho, nossa queridíssima vice-presidente da Lalas. Ana Maria vai ser entrevistada esse mês, fiquem atentas. Lena Oliver, muito obrigada, querida, também da Lalas aqui conosco. Nossa convidada de hoje, Elinalva Oliveira, já está aqui. Marta Verônica, de Minas Gerais, nossa querida amiga que está aqui sempre conosco. Obrigada, Marta. Angélica Sampaio, obrigada, Angélica. Eu vi que você estava no início com a gente, a live caía, voltava, você estava conosco. Muito obrigada, tá bem? Nilza Freire, nossa querida amiga também do Rio de Janeiro, obrigada. Elci Lopes, Doroteia, minha querida, muito obrigada por você estar aqui conosco. Estela Oliveira, também de Minas Gerais. Vida na Língua, de Valéria Lopes. Olha, quem não conhece a página Vida na Língua precisa conhecer. É muito legal, elas dão super dicas de português. Não percam, visitem. Muito bem, Célia Maria Leite, nossa querida, que foi entrevistada na segunda-feira. Se você perdeu a entrevista dela, vai lá no nosso canal do IGTV e confere. Foi um sucesso. Isabela Pavese, também de Santa Catarina. Foi na semana passada a entrevista da Isabela e foi um barato conversar com ela. Eu convido vocês a ir lá no canal do IGTV e conferir, tá bem? Focus, portal cultural do nosso jornalista Alberto Araújo. Ontem foi o dia do jornalista. Parabéns, meu amigo. Parabéns a todos os nossos parceiros que são jornalistas e que de alguma maneira propagam as notícias, sobretudo as culturais. Heloísa Helena Cavalcante, nossa atriz, muito obrigada, querida. Joyce Farias, Álvaro Luiz Cardoso, de São Paulo. Ceci Barbosa Campos, nossa querida, de Juiz de Fora. Edir, nossa querida Edir do Acre, muito obrigada pela sua presença. Eliana Calisto, nossa poeta aqui do Rio de Janeiro. Marita Portugal. Astrid, nossa queridíssima escritora de São Paulo, muito obrigada pela presença. Quem mais? Rejane, nossa querida do Ceará, muito obrigada. Fátima Lemos. Renata Clark Gray, muito obrigada, Renata do Caribe, muito obrigada por estar aqui conosco. Eduardo, muito obrigada, Eduardo. Beth Silvenstein, aqui de Portugal, muito obrigada, querida, pela sua presença. Dix Carolzinha, obrigada. Zezé Barcelos, nossa querida do Rio de Janeiro. Giselda Medeiros, olha que honra. Nossa baluarte aí da JEB. Muito obrigada, ex-presidente nacional. Muito me honra a sua presença aqui.
Cláudia Mamed, nossa querida do Rio de Janeiro também. Maria Regina Chagas, aí de Santa Catarina, nossa próxima entrevistada da segunda-feira. Fiquem ligadinhos. Giovana, muito obrigada. Mário Silvia, eu acho que é isso. Obrigada pela presença. Ana Elisandra, nossa queridíssima presidente, coordenadora da GEB do Maranhão, muito obrigada pela sua presença. E Dalina, querida do Rio de Janeiro, muito obrigada. É isso, pessoal, muita gente entrando por aqui. Jéssica Fonseca, muito obrigada, Jéssica. Jéssica também faz um trabalho super bacana aqui no Instagram. Visitem a página dela para conferir. E é isso, então agora eu vou... Irislene Morato, nossa presidente coordenadora de Minas Gerais, muito obrigada pela presença. Luciana Sala, nossa nova funcionária, obrigada, Luciana, mais uma vez por aqui, boa noite para você também. Bom, pessoal, Marisa Pontes, muito obrigada, Marisa, pela sua presença. Bom, mais ou menos no meio da live a gente vai dar uma nova paradinha e nós vamos citar, né, o restante do pessoal que for entrando aí. Mas agora eu preciso continuar. Bom, eu queria dar boas-vindas a todos, muito obrigada, é um prazer receber vocês aqui. No decorrer aqui da nossa entrevista, por volta de mais ou menos uns 20 minutos antes de acabar, eu vou sinalizar para vocês e vai começar as nossas perguntas e respostas, então eu preciso que vocês colaborem fazendo as perguntinhas para nossa querida convidada de hoje, tá bem? Durante toda a live, eu vou pedir que vocês apertem esse coraçãozinho aqui de baixo, que já tá subindo aqui, ó. Esse coraçãozinho sinaliza pro Instagram que a entrevista tá muito interessante, quer dizer que a live tá muito interessante. O Instagram compartilha, né? Compartilha isso. Então é muito importante que esse coraçãozinho não pare. É de graça, pessoal, é só apertar em cima do coraçãozinho. Tem uma gaivotinha aqui também, essa gaivotinha, vocês apertam em cima, vai abrir os contatos de vocês, é só apertar e confirmar. Os contatos de vocês vão ser informados que está tendo essa live ao vivo aqui. Então, se a pessoa quiser assistir, ela assiste, se não quiser, ela vai ignorar. Não é nada demais e vai colaborar muito se vocês fizerem isso, tá bem? Bom, como vocês sabem, nessa primeira fase, estamos entrevistando os escritores participantes da Feira do Livro de Lisboa. E hoje, o Conexão Sem Fronteiras, nós teremos como convidada a escritora Elinalva Alves de Oliveira, do Ceará, no Brasil. Ela foi uma das primeiras sorteadas, tá? Para ser entrevistada aqui no Conexão Sem Fronteiras, logo assim que começou no mês passado. Mas nós retardamos a entrevista dela para que caísse justamente nesse dia tão importante, que é o Dia Nacional do Sistema Braille. E ela tem muitos motivos para isso, para estar aqui com a gente nessa data, tá? Então eu já vou convidar a nossa querida Elinalva, deixa eu chamá-la aqui. Já convidei. Que dia especial, cheio de novidades e energias. Olá, querida! Boa noite! Ei, boa noite! Aqui estou, tudo bem? Está me ouvindo aqui bem? Aqui estou. Estou sim, ouvindo bem. Muito obrigada pela sua presença. Você não desistiu não, né? Que bom! Porque agora eu achei, meu Deus, será que a minha convidada vai desistir? Não. Fui persistente e fiquei presente. Nós somos mulheres. Então, eu estou aqui a seu dispor, dando boa noite a todos. Oi. Boa noite, querida. Bom, eu vou apresentar a Elinalva formalmente. Vamos lá. Elinalva Alves de Oliveira, natural de Teresina, Piauí, radicada em Fortaleza. Mestre em Educação Especial e Formação de Professores pela Universidade Estadual do Ceará, UEC, eu não sei falar a sigla, depois você vai me ensinar, Elinalva. Especialista em Administração Escolar e Jornalismo pela FAVEN, do Espírito Santo. Graduada em História pela UEC, deve ser a Universidade Estadual do Ceará, né? Mas a sigla que ela vai me explicar. Professora formada, atuante na área de deficiência visual, é coordenadora de Educação e Cultura da Associação de Cegos do Estado do Ceará. É correspondente de diversas academias nacionais e internacionais. Membro acadêmico honorário da Academia de Letras e Artes Lusófona, ACLAU. Membro honorário da AGEB Rio de Janeiro.
É presidente e coordenadora da Associação de Jornalistas e Escritores do Brasil, AGEB Ceará. Detentora de prêmios literários, como segundo lugar na categoria prosa, na coletânea Sem Fronteiras pelo Mundo, da Rede Sem Fronteiras, em 2020, e primeiro lugar no prêmio Dona Jujuca aos 30º, promovido pela Federação de Bandeirantes do Brasil. Agraciada com troféus, comendas, excelência cultural e menção honrosa. Coautora de antologias e coletâneas. Autora dos livros O Corajoso Menino Torna-se Príncipe na Cidade Luz, de 2017. Aconteceu em Paris, em 2014. A Educação da Criança com Deficiência Visual, primeira reimpressão, 2013. Esses livros se encontram em formato acessível, em tipo ampliado e no sistema Braille. Então, essa é a nossa querida Elinalva, a quem eu convido para fazermos um brinde pela sua saúde, pelo seu trabalho social magnífico. Eu quero que você saiba da minha honra de ser sua amiga e de aprender tanto com você sobre a inclusão social. Eu tenho muita honra de aprender com você muitas das coisas dessa minha jornada. Então, querida, a nossa saúde, com o nosso suquinho hoje. Tchim, tchim. Suquinho, tchim, muito obrigada. Um brinde à vida, um brinde à saúde. Eu estou tomando antibiótico, então eu falei para ele, não, dessa vez não vai poder ser vinho, vamos tomar um suquinho. Então tá tudo certo. Bom, Elinalva, nós começamos a nossa live com um certo atraso, portanto não tem problema nenhum, porque esse tempo vai ser estendido. O importante é ficarmos aqui por 1 hora, tá bem? Nós vamos começar fazendo algumas perguntas que eu preciso que sejam rápidas, porque eu tenho muitas perguntas para você hoje, e eu preciso que as suas respostas sejam bem resumidas para dar tempo da gente fazer o máximo de perguntas possíveis, tá? Vamos começar falando rapidamente sobre sua história como bandeirante, porque eu acho que você desenvolveu muitas características éticas, né, na tua jornada, no teu viver, por conta de ser uma bandeirante. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Verdade. O movimento bandeirante é uma educação informal, porém tem um método próprio e que esse método a gente convive e vive o dia a dia. Então nos torna pessoas responsáveis, solidárias, com um olhar de atitude de amor, respeito, principalmente atitude cidadã. E é por isso que até hoje eu permaneço no movimento bandeirante, uma instituição que é centenária. Em agosto agora faz 102 anos. Então eu sou muito feliz em ser bandeirante. E você é bandeirante desde quando? Desde os 9 anos de idade. Como tem uma divisão, de 5 a 9 anos é fada e eu já cheguei B1. Quer dizer, bandeirante número 1. Né? Que delícia. É o ramo B1. Que lindo. É muito lindo isso, né? Você acha que hoje em dia não existe mais o interesse dos pais, das crianças, em participarem de uma entidade como essa, ou ela sobrevive da mesma maneira, com a mesma intensidade? Porque a gente vê, estou te perguntando isso, porque a gente vê que hoje a ética está tão comprometida, né? As pessoas elas estão tão confusas no que é o certo, no que é o errado. Esse politicamente correto ele é tão opressor. Então as pessoas se sentem um pouco perdidas. Então como é que funciona essa coisa dos bandeirantes hoje em dia? A procura é a mesma? Não. Infelizmente, nós estamos concorrendo com muitas coisas do mundo, não é? Então, a internet é uma, a falta de conhecimento dos pais sobre muitas coisas é outro forte concorrente. Então, nós temos uma dificuldade imensa em ainda conseguir os nossos grupos. Temos uns grupos menores, mas a gente está na luta. Ficando na luta que é para ver se a gente melhora, né? Sempre, sempre. Para não deixar passar a oportunidade. Como? Não podemos desistir, né? Não podemos desistir daquilo que acreditamos, né? Que acreditamos, perfeitamente. Então, agora fale-me um pouquinho sobre a sua trajetória literária. Como é que você começou a escrever? Aí eu comecei mesmo foi a ler. Li bastante, li a revistinha, me empolgava com as revistas do Pateta, mas ficava com raiva quando o Pateta fazia as bobagens, aí falava pro meu pai, papai, esse Pateta é muito bobo. E ele, você acha que Pateta é o quê? Aí eu fui prestando atenção, e aí
o movimento bandeirante, de André, ele nos incentiva também a nossa criatividade. E lá eu comecei a escrever. E nessa escrita por lá, foi que eu, já chegando ao nível de coordenação, eu participei desse primeiro concurso, né, da Dona Jujuca. Dona Jujuca é a esposa do acadêmico austríaco de Ataíde, não é? E ela foi bandeirante por muito tempo, foi ela que fez aquele prédio ali na Avenida Marechal Câmara, ela que construiu juntamente com os estados, né? E muitas ajudas. E ao falecer, ela deixou esse prêmio incentivando a continuidade de escrita e de leitura no movimento bandeirante. E eu fui felizada, eu ganhei no Brasil. Eu ganhei, inclusive, o prêmio de ir a um dos centros mundiais, que foi no México. Eu fui participar com mais 128 países de uma discussão sobre mulheres, e daí veio o meu começo, né, de escrever e de olhar diferenciado para as mulheres que se sentiam ainda muito alijadas do sistema, né, porque não apareciam, se apareciam era com pseudônimo. E aí no México, nós, nessa discussão sobre a posição da mulher no novo milênio, é que eu fiquei mais interessada ainda. Para mim, foi um ponto de partida, né, para minhas escritas e para o meu estudo aprofundado, porque nós nunca estamos prontos. Todo dia a gente aprende, todo dia a gente ensina, e aí a gente vai fazendo essas trocas, né? Então, para mim, a literatura começou aí, com esse incentivo desse prêmio, diga-se de passagem, muito bom, porque eu ganhei dinheiro também, eu ganhei em dólar, aí eu ainda voltei com dinheiro, gente. Então, bom era, não é? Então, aqui a minha homenagem à Dona Jujuca, que continua, viu? Esse projeto continua na Federação de Bandeirantes, tá? Você sabe isso, daí que eu comecei. Você sabe, Elinalva, que esse programa aqui, essa brincadeira que a gente faz é uma hora só, tudo tão resumido. Você sabe que eu tenho aprendido tanto sobre vocês, porque você vê há quantos anos eu te conheço e a gente tem uma amizade estreita, mas esse programa sempre me mostra um pouco mais sobre vocês. É maravilhoso, é muito legal descobrir onde foi teu insight, assim, para começar a se conectar com a literatura. E essa coisa de participar dos concursos é o que eu sempre falo para todo mundo. Muita gente fala assim para mim, eu não tenho jeito, eu não tenho chance, eu não estou preparada. Tem que participar, porque a gente pode se surpreender, né? Então, isso é muito legal. Minha querida, mostra os seus livros para a gente. O pessoal precisa ver os teus livros. Vamos lá. Esse foi o primeiro livro, fruto do estudo que eu fiz com o mestrado de Educação Especial. Eu me voltei para a formação do professor para as crianças com deficiência visual. O segundo livro já foi mais romântico. Esse aqui aconteceu em Paris. O pessoal fica perguntando, o que foi que aconteceu de valer no meu livro? Então, aqui eu me voltei para a viagem que eu fiz a Paris, indo, pela graça de Deus, até a casa de Louis Braille. Aí, para mim, foi a maior glória eu chegar na casa de Louis Braille, né? Para mim foi um presente da vida. E o terceiro livro é esse aqui, que é para criança, para voltar para um público mais adolescente, mas isso aqui está para adulto, está para criança, está para adolescente, para jovem, para todas as idades. Então é o meu menininho, né? O corajoso menino que torna-se príncipe na cidade de Luz. É a história de Louis Braille, né? Que tem a idade perdeu a visão, mas que não fez desse acidente, né, o fim do mundo. Ele foi em busca de ajudar os demais, e ele é o precursor da inclusão social. Um menino que aos 3 anos de idade perdeu a visão de um olho, aos 6 perdeu do outro, mas não fez desse acidente o fim da vida. Ele fez o começo, e foi muito corajoso mesmo. Esse livro é uma história de Louis Braille. Esse livro ele fez o maior sucesso aqui na Feira do Livro de Lisboa. E não foi entre as crianças, não, foi entre os adultos. Ele foi vendido para adultos. A própria nossa querida Valéria, nossa colega que está aqui, que esteve comigo no estande o tempo todo, Valéria Lopes, até ela ficou encantada pelo livro. Porque o livro, além de contar a história do menino, como é que tudo aconteceu, como é que ele criou o sistema, as ilustrações são lindíssimas. E você fotografou, não é? A casa...
E daí você conseguiu que o teu ilustrador pudesse retratar isso na história que você estava contando. Então, é fabuloso, Elinalva. Eu tenho muito orgulho, assim, de poder apresentar o seu livro, porque é um livro realmente que faz a diferença. E agora eu coloquei ele em espanhol, na versão em espanhol, para poder exatamente eu expandir pelas feiras, né? As feiras internacionais, nacionais, onde eu tiver a oportunidade. Muito obrigada, eu também amo esse livro. Fazer os livros em outras línguas é muito importante. Quer dizer, é muito importante que a gente possa divulgar a língua portuguesa. Mas também é muito importante a gente criar uma opção, não é? Então, você está de parabéns. Me fala uma coisa, qual é a importância para você de participar dessas feiras literárias, desses eventos culturais em outros países? Você que sempre viaja conosco e que leva essa ideia da inclusão pelos países afora, qual é a importância que você vê de levar essa ideia e a tua produção para outros países, Elinalva? Primeiro de tudo, tornar visível a nossa escrita, né? Tornar visível a nossa escrita, porque se nós fizermos e guardar nas gavetas ou deixar em algum lugar menos expansivo, nós não vamos ter o que queremos, que é que torne-se conhecida a nossa história, que torne-se conhecida a nossa escrita. Então, ir para as feiras é uma opção excelente. E se você viajar com livro, é melhor. Infelizmente, esses 2 anos nós não estamos podendo. Mas eu amo mandar meus livros para as feiras e gosto muito de também participar das feiras, ver aquele movimento, ver aquele pessoal chegando, aquela dinâmica da feira de livros. E eu indo nos outros boxes e procurando também. Então, quer dizer, para mim é gratificante participar e estar nesses eventos, porque é uma experiência única. E estando acompanhado, né, de uma editora de muito potencial como você, aí fica melhor ainda. Bom, então já que estamos falando nisso, fala para mim a importância que você vê da Rede Sem Fronteiras nessa tua jornada. Quer dizer, de que forma a gente pode te inspirar, de que forma a gente tem contribuído para essa tua jornada aí ao longo do tempo? Primeiro de tudo, a divulgação desses meus livros. E segundo, porque a Rede Sem Fronteiras, ela é o lugar ideal, né, para a gente impulsionar o escritor e almejar essa visibilidade dessa escrita. Então, a chave para você se tornar conhecido é você se aliar, você se unir a uma outra grande empresa, ou no caso aqui seria uma grande rede, a Rede Sem Fronteiras. Então, 20 países, não tem como, nós sozinhos não iríamos tão longe, né? Ou não iríamos a nenhum lugar. Então, com a rede, a gente vai mais adiante, né? Então, a rede é o lugar e a companhia ideal para impulsionar essa visibilidade. Sem mais delongas, é isso mesmo. A rede é esse apoio que nós precisamos. Que bom, eu fico muito feliz, porque a rede também precisa de pessoas como você. Elinalva, eu vou pedir licença para você, só para a gente fazer um intervalinho aqui, para eu poder citar a quantidade de pessoas que estão aqui na nossa plateia. Enquanto isso, você toma um suquinho aí, respira. Olha, cada programa nós temos uma plateia maior que a outra. É maravilhoso. A gente tem batido recordes todo o programa. Isso é fantástico. Muito obrigada, pessoal, por toda essa participação. Vamos lá. Vamos agradecer a presença aí de Marisa Pontes, Oneida de Domênico, que vai estar aqui conosco esse mês também, Estela Oliveira, de Minas Gerais, Cleia Câmara, Oliver K., Sinta Minha Poesia, Márcia Schweizer, que também vai estar aqui conosco esse mês, Conceição Maria Seabra, Nádia Gurgel, Graciane Cordeiro, nossa querida aí do Ceará, Elzier Paiva, que toda semana está aqui conosco também. Obrigada, querida, que saudade de você, uma grande artista plástica. Marli Lopes, Soraya, Jussara Valverde, aqui do Rio de Janeiro, obrigada, Jussara. Camilo Marques, Ângela Guerra, nossa queridíssima Ângela Guerra, foi a segunda a ser entrevistada aqui.
E a entrevista dela está aqui, ó, no canal do GTV, por favor, não deixem de assistir, foi uma delícia. Evani Plazewski, Amélia Luz, Regina LBLS, Dinorá Couto Cansado, que também já foi entrevistada aqui, dá uma olhadinha aí no GTV, Suzana Crispim, Noélia Ribeiro, poeta, Barros Fonseca, Edilde Cândido, Nina Fernandes, nossa queridíssima parceira, grande parceira, colunista aqui da Rede Sem Fronteiras, Rosângela Goldoni, aqui do Rio de Janeiro também, aqui do Rio não, gente, aí do Rio, esses atos falhos eu não perco, Vera Maria Lima, Vládia Mourão, Guigui Neri Simões, Angeli Rose, que é a nossa querida líder aí do coletivo Mulheres Artistas, Joyce J11, Jânia Souza também vai estar aqui conosco, Ângela Gadélia Dias, Norma Brito, Auri Araújo, Gabri SM, Regregarec, Fabiana Grazielli, Karine Pereira, Flávia Mariachi, de Portugal, Dorothy de Molitza, de São Paulo, Alexandre Parente, Imersão Latina, olha aí a nossa querida Brenda, Carol City, Sara Guedes, Eli Sobral, Norma Brito e Brenda Marques. Gente, vamos fazer um brinde de novo, ô Elinalva. Vamos brindar agora a participação desse pessoal, porque é maravilhoso, Guigui, não é? De Andréia, Guigui é o Guilherme, meu sobrinho. Eli é meu sobrinho. A Carol também é minha sobrinha. E a Norma Brito, Norma Aragão e a doutora Gisela, que está com a Norma. Muito, olha aqui um brinde. Doutora Gisela, olha aqui para a senhora, olha, te amo. Que bom que a senhora está por aqui. Bom, gente, vamos falar agora sobre o Dia Nacional do Sistema em Braille, né? Nós temos que falar sobre isso, que é muito importante. Bom, a Elinalva, ela é coordenadora do Departamento de Educação e Cultura da Associação de Cegos do Estado do Ceará. E daí, eu queria que você falasse um pouquinho, Elinalva, como é que isso começou a fazer parte da tua vida? A Associação de Cegos foi assim, eu comecei com um problema visual, então eu procurando médicos, e o problema não resolvia. E aí nós também percebemos que no município de Fortaleza não existia educação especial para o aluno com deficiência visual. Então nós começamos a sensibilizar o secretário, e dessa sensibilização nós fizemos um curso. Desse curso nós começamos a atender os alunos, e começamos pela Associação de Cegos. A Associação de Cegos abriu as portas para esse insight de atendimento ao aluno com deficiência. Nós fomos como funcionários públicos, professoras, funcionárias públicas. E daí nós começamos a tecer esse atendimento. E de 1996 até hoje, nós só vamos aprimorando mais e mais o atendimento. Então, o aluno com deficiência visual na rede pública do município, ele passa pela Associação de Cegos, e a nossa associação prima para saber do que a gente pode ajudar. Porque nem sempre nós temos o recurso, mas a gente procura outros meios, né? Porque, afinal de contas, é uma instituição pequena, o governo do estado não participa, é só o município também tem a sua redução de custos, né? Então, a gente colabora nesse sentido. E eu fui ficando e até hoje estou aposentada, mas fui convidada para voltar e voltei. E continuo lá, na minha pequena contribuição, fazendo educação e cultura, de várias formas, né? A educação na sala de aula e a cultura com outros projetos. Esses outros projetos que eu também quero saber, porque a sigla é ASEC, não é isso? Sim, Associação de Cegos do Estado do Ceará. Certo, a ASEC. A ASEC, ela produz os livros em braille, quer dizer, ela faz a transcrição
dos livros em braille. Então, qualquer pessoa que não tenha nenhuma ligação com a associação, se desejar transcrever os seus livros em braille, pode te procurar e solicitar um orçamento para que você possa dar a noção a esse escritor quanto é que custa um livro em braille e de que forma eles podem transformar os seus livros. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque a gente sabe que a associação ela vive de contribuições, desse tipo de apoio, quer dizer, desse tipo de verbo. Então, além de quando a gente transforma o nosso livro, quando a gente faz a transcrição do nosso livro em braille, além de nós estarmos trabalhando a inclusão social, nós estamos colaborando de forma ativa para que a associação se mantenha. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para os nossos colegas que estão nos assistindo agora e aqueles que vão ouvir depois essa gravação, ver essa gravação, entenderem que existe a possibilidade deles transcreverem os livros dele por meio da sua ajuda. Fala um pouquinho sobre isso, Elinalva. Sim, pois não. A Associação de Cegos ela tem esse particular de fazer essa produção em braille, de livros, de apostilas, de provas, de concurso. Então, daí que vem a sustentação da associação. Porque, infelizmente, vamos fazer já o 2º ano, nós não podemos mais ter outros projetos, porque outros projetos que nós tínhamos eram no shopping, então nós não estamos podendo ir. Então, na associação, o único projeto que nós estamos desenvolvendo é o de produção braille, tá? Porque os meninos podem fazer da sua casa, né? Pode fazer essa produção, e somente um outro ir na associação para a impressão braille. Então, não aglomera, não sai das orientações sanitárias. Então, se alguém desejar, pode sim procurar a mim, a própria Associação de Cegos. Eu tenho certeza que os meninos vão receber muito bem e vão achar ótimo essa sua ajuda e os dos que vierem para fazer essa produção. Sabemos que não é barato, mas é um custo e nós fazemos a um preço bem menor do que o mercado. Já temos essa condição. Porque nós queremos também trabalhar a divulgação. Então, nós não visamos lucro, né? A gente faz a um custo, mas é um custo menor, porque nós queremos também que o braille seja conhecido por muita gente. E eu acredito, Andréia, que quem já fez seus livros com a Associação de Cegos está muito satisfeito com as nossas produções. São feitos por pessoas cegas. Com certeza. Eu queria deixar aqui registrados os meus agradecimentos, porque foi por meio da Elinalva. Bom, eu falo isso sempre, publicamente, que a Elinalva e a Dinorá Couto Cansado são as duas pessoas que me dão nortes para eu seguir esse caminho da inclusão social. Eu sou muito adepta a isso, eu não tenho ninguém na minha família com algum tipo de deficiência visual ou qualquer outro tipo dessa natureza, mas eu enquanto escritora e enquanto educadora, porque além de jornalista eu também sou pedagoga, eu acho que é muito importante que a gente faça a inclusão. Então isso é uma coisa que me acompanha há muito tempo e no momento em que eu conheci a Elinalva e a Dinorá, elas me ensinaram como exercer essa prática. Porque muitas pessoas, às vezes, não sabem como fazer a inclusão, não sabem como se comportar ou como, de alguma maneira, colaborar. E a coisa é muito mais simples do que parece. E eu gosto muito de citar isso, da minha gratidão pela Elinalva e pela Dinorá, por elas me ensinarem. E a Elinalva, ela foi responsável, desde o início, pelas transcrições em braille das coletâneas Sem Fronteiras pelo Mundo. E eu me lembro que eu fiquei muito emocionada, e eu chorei até, quando o primeiro leitor em braille leu a nossa coletânea, a nossa primeira coletânea. E nós fizemos um cartão hoje, o nome dele está aqui, eu quero citar, é o senhor Francisco Ferreira da Silva, que foi o fundador da associação, né? E a Elinalva levou um exemplar, nós fizemos alguns exemplares, e ela levou um para a associação, para doar, para ficar na associação. E ele leu, e ela tirou uma foto e me mandou.
Eu fiquei tão emocionada, eu chorei, e eu nunca me esqueço, essa foto me acompanha durante todos esses anos, e nós prestamos uma homenagem hoje aqui nas redes sociais a ele. E eu queria agradecer muito, mais uma vez, a Elinalva por ter me permitido transcrever esses livros em braille. E eu gostaria também de agradecer, porque assim, desculpe eu roubar esse tempo, mas eu acho que é muito importante eu falar isso. Os livros em braille, eles não são baratos, mas eles são necessários. Mesmo que você não tenha condições financeiras de fazer vários exemplares para espalhar, você deve fazer pelo menos 1 ou 2 para você deixar em entidades, em bibliotecas específicas. Depois, você faz os audiobooks. Esses audiobooks, eles vão circular livremente, porque o investimento financeiro é infinitamente menor. Nós não podemos deixar o braille de lado por causa dos audiobooks. Os audiobooks, eles são uma ferramenta que colabora com isso, porque eles são financeiramente mais viáveis. Mas o braille ele é muito importante. Não nem que você faça um livro para deixar numa entidade, é muito importante. Então, durante todo esse tempo, a gente nem sempre consegue fazer muitos exemplares, ou todos os exemplares, mas a gente já fez alguns. E eu queria deixar aqui registrado os meus agradecimentos a essas pessoas, porque essas pessoas, além de terem colaborado para transcreverem os livros da editora Rede Sem Fronteiras em Braille, eles também deram uma assessoria para a Rede Sem Fronteiras criar os audiobooks. Porque a gente achava que bastava ter um e-book que tinha um link lá que virava audiobook. E não é isso. A gente tem que preparar esse link, a gente tem que fazer de forma que o deficiente visual ele tenha acesso àquela transformação. E a gente só aprendeu isso com a assessoria dessa turma por meio da Elinalva. Então eu preciso deixar aqui os meus agradecimentos, olha, para Aurenir Lopes e Tiago Casal, que inclusive nos ajudaram desde a época da transcrição em braille. E também o João Bosco e a Tamile Vieira. Essas 4 pessoas, elas colaboraram em forma de consultoria para que hoje a Rede Sem Fronteiras pudesse fazer os audiobooks. Nós fazemos os audiobooks, nós preparamos o link do audiobook de forma gratuita para todas aquelas pessoas que fazem conosco os e-books. Nós não cobramos a mais por isso, porque é o interesse da Rede Sem Fronteiras proporcionar essa inclusão social. Então, todos que fazem os e-books conosco, nós preparamos esse link para o audiobook. Então, Elinalva, eu queria agradecer a você e a toda essa turma aí que te acompanha, que faz esse trabalho lindo, por essa ajuda. E queria deixar aqui registrado que todos que estão nos ouvindo, não deixem de solicitar o orçamento. Façam os seus livros, nem que seja um exemplar, façam, é muito importante. Elinalva, deixa registrado aqui o seu e-mail para que as pessoas possam entrar em contato com você e solicitar esse orçamento sem compromisso. Pois não, é elinalva.alves@yahoo.com.br. Esse é o meu e-mail. E se alguém... eu gostaria... Pode falar. Diga. Não, pode falar. Eu só ia falar que se alguém não conseguiu anotar o e-mail, basta entrar em contato com a gente, que a gente passa o e-mail dele novo, o telefone, tudo direitinho. Pode falar, querida. Então, assim, eu também gostaria de acrescentar que as pessoas, de um modo geral, a sociedade ainda não está tão aberta, né, tão acessível. Então, assim, eu gostaria de dizer, não chamem a pessoa cega de ceguinho. Olha, eu vou te interromper porque era a minha próxima pergunta. Eu queria... Olha só a minha pergunta. Quais os equívocos que as pessoas cometem sem querer por falta de conhecimento nesse universo dos cegos? Então, por favor, fale quais são as gafes que nós não podemos cometer. Então, assim, chamar o deficiente visual de ceguinho, você não conhece, então isso não é carinhoso. Isso é pejorativo, tá? Ceguinho não, de jeito nenhum. Ele tem nome, ele precisa ser conhecido e chamado pelo seu nome. Ele não usa varinha, ele usa uma bengala. E essa bengala é os olhos das pessoas cegas. Então, não machuque, não peça para ver, né? Assim como o cão-guia, que as pessoas se aproximam do cão-guia, apesar de estar com
com um informativo que está em serviço, as pessoas vão lá, mexem com o cão-guia, querem andar passeando com o cão-guia. Então, isso não se faz. Ele é adestrado para todos aqueles momentos. Então, não se pede a bengala do cego para andar, tampouco mexe no cachorro, não é? Porque eles precisam dessa bengala, eles precisam ser mostrado o potencial deles, e não a gente focar na deficiência, né? Então, ceguinho é pejorativo demais. Varinha, não, bengala, né? Então, o deficiente visual, ele tem um programa que eles participam, chamado Programa de Orientação e Mobilidade. Dali eles têm todas as noções de onde vão, quando saem de casa, fazem um mapa mental. As pessoas, às vezes, eles estão na esquina, eles estão parados, e as pessoas vão lá e querem trazer a força para o outro lado. Ele nem falou, ele nem pediu ajuda ali. Aí dizem depois, o cego não gosta de ajuda. Não, mas é porque fale, né? Fale com ele. É muito simples. É mais difícil ser uma pessoa surda, porque você precisa ter domínio da Libras. Mas o cego, é mais fácil você se comunicar com ele. Então, assim, algumas regrinhas básicas, né? Ninguém pode ver um cego em pé, que sempre arruma uma cadeira. Senta, ceguinho. E isso também é horrível, né? Senta, ceguinho, coisa nenhuma. Ele pode ficar em pé, ele não está doente das pernas. Então, algumas coisas assim que passa para os meninos. Então, a gente vê essas coisas que acontecem. Pensam que todo cego toca sanfona. Também não é assim, né? Tem que ter habilidade, né? Antigamente, todo cego devia fazer vassoura. Pelo amor de Deus, né? A vassoura com aquela palha, ficava as mãos ásperas, e aí eles não tinham condição de ler o braille. Então, se descobriu isso, se passou a não utilizar mais essa fábrica de vassouras, né? Porque isso era trazia um prejuízo para eles, que leem com as mãos, né? Que leem com as mãos. Então, assim, alguns cuidados, porque, na verdade, são pessoas iguais a nós, apenas têm uma limitação visual. E se a gente encarar isso com mais abertura, nós vamos conseguir fazer acontecer essa inclusão social. Maravilha. Você sabe, Elinalva, outro dia eu aprendi uma coisa com a Dinorá. Nós não podemos mais falar portador de deficiência visual, né? A palavra portador foi cortada, não é mais adequado se falar. É deficiente visual ou cego. Também tem pessoas que têm constrangimento de falar cego. Cego não, deficiente visual. Não, é cego, isso não é pejorativo. Cego é a realidade dele, não é isso? Com certeza. Por que caiu essa história de dizer portador de deficiência? Porque quem porta uma coisa, quando chega em casa, pode deixar essa coisa em algum lugar. E uma deficiência não sai, não é? Tá lá e não vai sair. Então, portador de deficiência é uma redundância assim que não acontece. Quem dera eles pudessem chegar em casa e não ter mais essa deficiência, chegar na escola e não ter a deficiência. Então, esses termos foram assim, evoluindo, e graças a Deus estão mais ou menos sociáveis, né? Para não ficar só naquela coisa de chamar pejorativamente, né? Então, assim, pessoas com deficiência, pessoa cega, não é nenhuma ofensa, de forma nenhuma. Pelo contrário, nós estamos valorizando aquela pessoa, né? Maravilha. Elinalva, vamos fazer um teste aqui, porque mesmo que nós não tenhamos nenhum cego nos ouvindo agora, nós provavelmente vamos ter na gravação. Então, vamos fazer a nossa autodescrição. Eu estou treinando isso com a Dinorá. Então, vamos tentar fazer aqui. Vamos ver se eu vou conseguir fazer direito. A questão do ceguinho e do cego é a mesma coisa da gordinha e da gorda. Eu não suporto ser chamada de gordinha. Me chamem de gorda, porque é o que eu sou gorda. Eu estou acima do peso, então eu sou gorda, eu não sou gordinha, fofinha. Ai, fofinha, então mata. Então, olha só, para quem está nos ouvindo e é cego. Eu sou gorda, eu sou branca, eu tenho cabelos longos, loiros, eu estou de blusa rosa, com sobretudo rosa que é mais clarinho, eu tenho um colar de 3 voltas de pedras, e eu estou aqui num cenário onde atrás... eu tenho óculos, eu estou de óculos, e eu estou aqui num cenário onde tenho um quadro atrás de mim, tenho 2 candelabros, tenho um abajur e tenho algumas flores. Fiz direitinho, Elinalva? Com certeza, fez sim. Com certeza que fez. Faz você agora. Tá? Faz você agora.
Então, eu sou Elinalva, eu moro aqui em Fortaleza, eu uso óculos, tenho pele morena, cabelos pretos, os cabelos estão mais ou menos até o ombro, eu estou de blusa amarela, né, nesse dia, eu uso um colarzinho de pérola, cor de pérolas, eu estou de frente aqui para a de Andréia, no momento em que nós estamos fazendo uma live. Então, essa é a Elinalva, quem estou me apresentando. Maravilha, e a nossa tela está dividida em dois, eu estou em cima e ela está embaixo, e nós estamos batendo esse papo aqui inclusivo com vocês. Que bom! Então vamos continuar, vamos lá. Deixa eu ver aqui qual é a próxima. Eu acredito, de André, eu acredito que o João Bosco esteja. Bosco e a família. Ah, que bom! Então, tomara! Eu fiz esse registro de agradecimento a eles, eles sejam muito bem-vindos aqui, sempre, sempre. Bom, você gostaria de falar mais alguma coisa a respeito da associação, Elinalva? A Associação de Cegos, ela trata exatamente, de Andréia, da educação de jovens e adultos, que é a parte que não tinha para eles, e era aqueles adultos que estavam em casa, só ouvindo radinho, que não tinha mais uma perspectiva, e a gente descobriu isso assim, né, através de pesquisa, e conseguimos fazer eles avançarem na escolaridade. Isso é uma coisa que a gente também acha muito gratificante, fazer com que eles avancem na escolaridade, né? Perfeito, muito importante mesmo. Bom, nós vamos começar agora, eu ainda tenho algumas perguntas aqui para você, mas eu só vou fazer se der tempo. Vamos começar agora as perguntas e respostas com a nossa plateia. Bom, pessoal, realmente 1 hora é pouco para uma entrevista tão gostosa como essa, mas pelo menos a gente faz aí uma introdução do que é o nosso convidado, do como ele pensa, como é a vida dele, como é a carreira literária dele, carreira cultural, e quais são os trabalhos que ele desenvolve. Então, é um pouquinho, é só um resumo, mas a gente faz esse trabalho com todo carinho e divulga realmente aos 4 cantos para que as pessoas possam conhecer um pouco mais o trabalho de vocês. E hoje aqui com a nossa querida Elinalva Oliveira, nós estamos batendo esse papo e eu agora vou começar as perguntas e respostas de vocês. Então, por favor, podem começar a colocar as suas perguntas. Deixe-me ver aqui. Enquanto eu procuro, Elinalva, eu gostaria que você me dissesse qual é o seu maior sonho dentro da carreira literária. Olha, eu acredito que seja fazer aquele livro memorável, aquele livro Então, eu acho que se a gente conseguir chegar a fazer um livro assim, é um grande sonho que se realiza, né? Então, esse é um dos sonhos que todo escritor deve carregar consigo. Maravilha. Olha só, Ana Maria Tourinho, o que atiça a sua inspiração? Será os cuscuz de arroz ou será o amor? Ana Maria, suas perguntas. O amor, ele me incentiva. Ele me dá essa inspiração. E o cuscuz de arroz me alimenta. Tá cuscuz certo. de arroz que ela está se referindo é cuscuz de arroz mesmo, porque na minha terra tem cuscuz de arroz. Como se fosse um cuscuz de milho. Então, o amor acima de tudo é o amor. Então, a nossa inspiração vem do amor. Quem não ama não vai ter inspiração, gente. Então, o amor é acima de tudo, né? Como é que está sendo a sua produção e atividades durante a pandemia? Esse ano está muito devagar. Nossa. Mas o ano passado foi muito produtivo, muito produtivo. Participei de muitas antologias, coletâneas, consegui terminar o curso de jornalismo, né? Mas esse ano não está muito legal, eu não estou tão produtiva. Mesmo assim, eu já li 32 livros, hein? Olha aí que maravilha. E você não pode dizer que não está produtivo, porque eu te vejo em todas as lives, você participa ativamente das lives, você colabora, então não pode ser um ano que não seja produtivo, não pode mesmo. Olha só, a Jussara Valverde está perguntando o seguinte: Elinalva, a tradição da cultura dos deficientes pode ser ensinada no cotidiano? O quê? Eu não entendi. A tradição da cultura dos deficientes pode ser ensinada no cotidiano?
Com certeza, se a gente passar a conviver, nós vamos aprender com eles e eles vão nos ensinar, e são bons professores, né? Então, de André, você lembra que eu fui para a Europa guiada por uma pessoa cega. Rodamos essa história é vários países. fantástica. Conta essa história. Conta Né? essa história. Rodamos vários países e ela, inclusive, levou o grupo da Rede Sem Fronteiras e da Literarte até Bratislava, né? Então, Nós nos eu perdemos, saí... não foi isso? Vamos contar direito. Foi. É a Anne, não é isso? A Ania, sim. Era A Anne cega e ela estava conosco, acompanhando a Elinalva na viagem que a gente estava fazendo pela Europa, Rede Sem Fronteiras e Literarte juntos. E daí nós nos perdemos. E a Anne, que já tinha estado lá, ela cega, guiou todo um grupo, nós devíamos ser umas quase 30 pessoas, perdidas na estação de trem, sem saber para que lado ia. E ela, cega, nos guiou para a estação correta, fez a baldeação correta, e ela, cega, guiando 30 pessoas na Europa. Veja se isso não é fantástico. Essa história a gente tem que escrever para uma coletânea, Elinalva. É mesmo, é. Ela é alemã, né? De origem alemã, e eu fui vários outros lugares na Alemanha com ela. E ela é daquele jeito, né? E ela veio para o Brasil, veio fazer um projeto, desenvolveu o projeto, e quando terminou ela quis ficar mais um tempo, pôde ficar, depois ela não quis mais renovar o visto e ela voltou para a Alemanha. Também a família pedia, né, que ela voltasse, mas ela se sentia muito bem aqui no Brasil, principalmente em Fortaleza. E eu fui convidada por você, né, para participar da feira de Frankfurt. Aí eu pensei, eu não tenho domínio de inglês, como fazer? Não tenho mais tempo. Aí então eu pensei, vou com a Ania, vou já convidar. E ela topou. Então ela era minha guia, sabia de tudo na Europa, lá onde nós estávamos. E olha que nós passeamos bastante, não é? Muito, nossa, fomos a tudo quanto é lugar, então, e ela do lado. Ô, Elinalva, a Zezé Barcelos pergunta o seguinte, quantos alunos tem a associação? São em torno em EJA, em Educação de Jovens e Adultos, são 85. Educação de Jovens e Adultos em 2 turnos. Tá? Certo. Mas a associação tem em torno de 150 associados cegos. E mais as pessoas que não têm deficiência visual. Ok. A Erislene Morato pergunta o seguinte, qual a proporção de cegos no Brasil? Você tem essa estatística? Não, eu não tenho, mas falam assim em torno de 28%, alguma coisa assim. Né? O censo, ele não é real, ele não é correto, porque ele faz por amostragem. Então, ele não passa em todos os lugares, né? Ele não sabe quantas pessoas cegas tem no Brasil. Então, assim, é um dado que não é correto, que não assim, a gente não pode crer nesse dado que existe. Infelizmente, né? A Socorrinha pergunta o seguinte, Socorro Cavalcante, tem um amigo que está perdendo a visão e ao conviver com determinados cegos, tornou-se muito revoltado e agressivo. O que você diz a esse respeito e o que você sugere? Olha, é tão comum as pessoas que não têm, que enxergam e que vai perdendo a visão, não aceitar. Isso é muito natural. Então, nós, quando vai uma pessoa assim, que é a primeira vez, que está perdendo a visão, ninguém nem fala, nem no sistema Braille, e nem fala em Bengala. Porque me parece que para eles é o fim do mundo, essas duas coisas. Então, o negócio aí, Socorro, é você procurar a ajuda realmente de uma psicóloga, porque ele não vai conseguir vencer essa barreira. Porque perder a visão, gente, não é fácil, né? Eu vejo adolescente perder a visão, esse povo que tem retinose pigmentar, que vai perdendo gradativamente, então é um absurdo mesmo, né? Então, para eles, é uma barra. Então, se uma criança já nasce com deficiência visual, é mais fácil nós conseguirmos muito deles, um desempenho maior. Mas a pessoa adulta que vai perdendo na caminhada, por um acidente ou por uma doença que não sabia e que estava lá acumulada, e de repente aparece, é mais difícil. E o que a gente tem que ter é compreensão. Okay. Compreensão e aceitar, tá?
Elinalva, agora a gente precisa se despedir, lamentavelmente nosso tempo acabou. 1 minutinho para cada uma, minha amiga. Faz suas considerações finais. Então, eu queria agradecer, né? E dizer que um dos meus escritores preferidos até hoje chama-se Tiago de Mello. Sabia decorar os estatutos do homem, né? E que, para mim, eu sou, assim, muito grata por eu chegar mais próximo. Eu nunca imaginei chegar próximo, né? Assim, da filha dele. E, para mim, isso aí foi um marco referencial para mim, na minha vida. Então, eu quero dizer que eu agradeço ter passado por esse momento, porque você sabe como eu sou resistente, né? Eu estava resistente. Eu queria aceitar a entrevista, gente. Ela é tão modesta. Não queria não, velho. Então, eu agradeço infinitamente essa sua paciência, a paciência das minhas amigas, dos meus amigos que aqui estão, dos meus parentes que também estão aqui me dando uma força. Então, eu agradeço de coração e sigo em frente e digo que nem Fernando Pessoa. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E isso eu tenho aprendido e tenho posto em prática. Muito obrigada a cada um de vocês. Rede Sem Fronteiras, sou 100%, hein? Querida Elinalva, muito obrigada. Você sabe do meu carinho por você, da minha amizade, do meu respeito, da minha admiração, não só pelo seu talento como escritora, mas pelo seu trabalho social, que é muito sério. Você é uma pessoa muito generosa para ajudar o outro, para compreender o outro, para dar a mão ao outro. Então, eu aprendo muito com você e eu tenho muito orgulho, tá, de você poder fazer parte da nossa Rede Sem Fronteiras. Então, muito obrigada por você não ter desistido do meu convite e de ter estado aqui até o finalzinho. Gratidão, gratidão. Eu vou fazer algumas considerações rápidas. Vamos fazer o último brinde, então, olha aí, ó. Vou fazer umas considerações rápidas aqui antes da live cair. Olha só, quando essa gravação terminar, pessoal, eu queria pedir para vocês postarem um comentáriozinho aqui embaixo. Diga se gostou, deixa um recadinho para a Elinalva, aqui embaixo no feed, né, na gravação mesmo. E aqui, antes de terminar, não se preocupem que todas as perguntas que foram feitas e que não foram respondidas, não se preocupem porque nós tiramos o relatório, nós mandamos para a Elinalva e a Elinalva vai fazer a gentileza de falar com vocês. Nós vamos ter tudo registradinho, desde o primeiro boa noite até o final. A Elinalva vai ler e vai responder a vocês, tá bem? Eu queria pedir também para vocês ajudarem a compartilhar esse link em todos os grupos de WhatsApp que vocês tenham, no Facebook, quando a gravação for para o Facebook, compartilha. É muito importante que vocês possam colaborar, reverberando, tá, essa entrevista. A nossa próxima entrevista vai ser com a escritora M.R. Chagas, a Maria Regina Chagas, de Santa Catarina, e vai ser uma alegria para a gente conversar aqui com ela. Nosso convite vai estar aqui tanto no Stories quanto no feed. Se vocês puderem colocar nos Stories de vocês, fica só 24 horas, colabora, gente. Participa disso daí, tá? E eu queria pedir que vocês mandem para o meu e-mail sugestões, solicitações, dicas, críticas positivas ou negativas, críticas construtivas a respeito aqui do nosso programa para que a gente possa melhorar. Afinal de contas, juntos somos mais fortes. E daí eu vou ler as últimas pessoas aqui que entraram que eu não tinha tido tempo. Ellen Brito, Laiane Cristina, Thelma Moreira, Lázaro Oliveira na TV, Leda 1531, Nac Sânio, Jair La Silva, Maria Esther Rodrigues, nossa querida, que foi entrevistada, foi a primeira entrevistada aqui junto com a Lúcia, também a entrevista dela está aqui no IGTV, João Mendonça, Lídia Daniel Santos, Cris 5646, Regina Segue a Vida, Thelma Sabra, Zélia Cleide, Regina Guimarães, Ana Mendes, Giane Chine Janaína, Esther Santana, Vanderleide Rodrigues, Nayane Jesus, Meire Gatinha, Cláudia Santos, Beth Rosen dos Estados Unidos, Dene Miranda, nossa Socorro Cavalcante, Ivanilde Moraes de Guzmão, todas duas Socorro e Cavalcante, tem entrevista aí no IGTV, Carol Oliver, Simone Richel e Zara Paim. Olha quanta gente!
A cada programa a gente bate recorde de audiência ao vivo do programa anterior. Elinalva, muito obrigada, querida. Foi um prazer esse papinho super rápido aqui com você. Todo o sucesso do mundo para você. Mais uma vez, gratidão por me ensinar tanto sobre inclusão social. Amigos, muito obrigada, boa noite e até a próxima segunda-feira. Boa noite. Boa noite.